Boa noite, gente querida. Seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente combina nosso encontro de toda terça-feira aqui em uma parceria que vem dando muito certo, Beth Ribeiro e RC Vale. Trazendo sempre para vocês, nessa primeira temporada, histórias de cruzeirenses que estão dando orgulho por aí, viu? Que são realmente batalhadores e que estão mostrando todo o seu talento, suas habilidades, seus conhecimentos. É assim que a gente valoriza um pouco da nossa cidade enquanto comunicação aqui no podcast, certo? Hoje é com muita alegria que eu trago, e olha, gente, com muita alegria e com muita dificuldade de acertar nossas agendas, viu? Mas ele estava lá, olha, ele era um dos escolhidos desde o princípio aqui do podcast, desde junho. Deixa eu apresentar para vocês meu amigo, o palestrante Alexandre Correia. Mas não é só palestrante, não, viu? Ele é escritor, ele é professor, ele é empresário, ele é fundador do portal Revolução Prateada. E ele disse que é guitarrista mequetrefe. Vamos saber que história é essa. Ele gosta, assim, de música, gosta de ler, gosta de viajar. Ele gosta de falar de felicidade e longevidade, mas fala também sobre inovação e tendências. É com muita alegria que hoje, eu que gosto tanto de ouvir as suas histórias, hoje eu quero conhecer a dele, né? Seja bem-vindo, Alexandre Correia. Muito obrigado, que introdução bonita. Eu te estudei. Eu tô vendo. Eu te assisti muito de 2 dias para cá, embora eu já te conheça há muitos anos, né, Alexandre? É verdade, já se A gente conhece. tem o quê? Mesma faixa etária? Tem a mesma faixa etária, A gente já 22, pode dizer 23, que sei lá. por aí. Nós já somos assim 50 a mais. Isso mesmo, e muito bem, obrigado. E muito bem vividos. E muito bem né? vividos, é. Eu disse que você gosta de viagem. Ó, a gente combina. A gente combina, olha Eu só. gosto muito de viagem. Olha que legal. Demoramos para acertar nossa agenda, porque você estava viajando, Eu tô meu sempre amigo? viajando, vai ser difícil. Qual foi a última viagem que você fez? É que, na realidade, assim, dentre as muitas coisas que eu faço, eu sou sócio de uma agência de viagens também, né? Então, bom, as viagens que eu mais faço são as por aqui para atender cliente, né? Então, vou para São Paulo, vou para Rio de Janeiro, vou para Volta Redonda, para São José dos Campos, então, Campinas. Mas a última viagem muita do viagem, ano, inesquecível, assim? Assim, viagem mais longe a trabalho foi no interior da Paraíba, fui dar uma palestra para um grupo que chama Souza, que é a capital dos dinossauros do Brasil. Que eles acharam um legal. sítio arqueológico que ainda tem pegada de dinossauro. Lá no Então, Nordeste? No Nordeste, chama Souza, na Paraíba, quase fronteira com o Ceará, 200 quilômetros do Ceará. Quente, então, hein? Quente. A Paraíba é quente. É quente, foi muito engraçado. Uma venta, né? Foi muito engraçado porque eu cheguei lá e aí eu tinha, uma semana antes eu tinha estado em Campos do Jordão, numa frente fria, tinha dado 0 graus, né? Aí no outro final de semana eu cheguei lá, foi num sábado o evento, e aí eu olhei na temperatura, tava lá previsão de 37 graus, falei, meu Deus do céu. Aí o profissional da empresa que foi lá me pegar no hotel, falou, ai, que bom que o senhor veio numa época fria. Aí eu ri, e falei, como se fosse uma piada. Eu falei, não estou fazendo piada, tá frio. Porque de manhãzinha tava 19, 20 graus, porque de manhãzinha foi quando ele foi me pegar, né? Depois ia dar 37 graus. Falei, gente, se tá frio no dia de 37, né? Eu tenho uma recordação também, porque eu estive lá em junho, na festa, né? Na famosa festa lá de João Pessoa, né? É, assim. E aí, o que aconteceu? Eles falaram para mim... Maior São João do Brasil. Maior São João. E aí, que é no eles interior da falaram Paraíba. assim... e aí, tá gostando do nosso inverno aqui? Eu falei, o inverno de vocês é quente. Não é meu inverno 30 graus, assim, né? Mas a gente fala agora, até aqui no Sudeste, né? Tá sendo um Também inverno tá muito chegando, quente. A gente muito está no alto. inverno, tá dando 37 graus, 34. Né? É verdade. Que é Hoje está um dia muito quente. Hoje está um dia né? muito quente, é verdade. Alexandre, é o seguinte, eu quero saber da sua história, meu amigo. Ixi. Você que gosta de contar histórias. Você não é cruzeirense, mas você tem o título de cidadão cruzeirense. verdade. Me conta. Eu não nasci em Cruzeiro, né? Eu nasci em Curitiba. E eu já vivi em tudo Você quanto é lugar. falava leite quente? Talvez falasse, mas hoje quando muita gente me vê falando, acho que eu sou ou mineiro ou carioca, né? Porque eu puxo não um tem pouco mais R. nada de paranaense. Né? E eu acabei virando sotaque de lugar nenhum, né? Porque
Eu nasci em Curitiba, mas saí criança, fui morar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro fui para Manaus. Uau. Né? E tanto o Rio quanto o Manaus, eles puxam um pouco o R. pouco R. E é da onde hoje é muito mais atenuado, né? Um carioca típico, um amazonense típico puxa muito mais. E aí depois eu fui para Sorocaba, que é quase na Grande São Paulo, né? De Sorocaba eu fui para Lorena, e de Lorena eu vim parar em Cruzeiro, mas é o lugar da minha vida que eu mais passei tempo, né? É verdade. E eu tive o privilégio de ganhar o título de cidadão cruzeirense há uns anos atrás, então sou cruzeirense não só pelo título, mas também por opção, né? Eu vivo aqui, estabeleci meus negócios aqui, minha esposa é daqui, meus 2 filhos nasceram aqui, então me considero, se não de nascimento, de coração, pelo menos. Que bom, viu? E me conta a sua história, Alexandre. Formação, eu fiquei meio tão perdido, porque esse moço tem tanta formação, gente, né? Tem tanta formação. Marketing. É verdade. Mas não é a primeira. Não. Qual que é a primeira? Primeiro é formação? Direito. Você fez direito. Fiz direito. Você fez direitinho? Eu fiz direitinho. Fui orador da turma, acredita? Que legal. Ah, claro. Não, e é muito engraçado, né? Porque eu não queria ser orador. Enfim, o pessoal fala, quem vai querer ser orador da turma? E eu não me inscrevi, vamos dizer assim, Sim. né? Mas, no fim, a sala decidiu. E é engraçado, muitos anos depois eu fui virar palestrante e eu mesmo não percebia, mas talvez a turma já percebia que falar, ele vai ser uma palestra diferente. Não sei se foi melhor, mas foi diferente. Mas olha que na minha formatura foi uma disputa para eu me quem ia lembro ser que orador. Mas era tudo jornalista, né? Não, tem que ser você, tem que ser diferente, ser Mas engraçado. direito também tem a comunicação Tem, muito forte, imagina, né? Precisa defender a oratória, as teses, a capacidade né? de argumentar, tem sim, é muito... E eu sou muito grato ao direito, acho que me trouxe muita coisa. A questão de você enxergar sempre o outro ponto de vista, entender os limites das coisas, eu acho super legal, super legal. Aliás, eu sou um fã de conhecimento. Eu sou um fã de uma filosofia que chama... Não é filosofia, é um conceito que chama polimatia, né? Que é isso? Que polimatia é o conceito de você ter curiosidade intelectual e aprender sobre assuntos diferentes. Né? O conceito original da polimatia é muito complicado de você ser um polímata, porque um polímata é o Leonardo da Vinci, alguém que se aprofunda. Porque, assim, alguém que conhece um tequinho de cada coisa, que são os filósofos do WhatsApp de hoje em dia, não é um polímata. O polímata é alguém que conhece, mas com alguma propriedade de diversos assuntos, né? Que tem essa curiosidade intelectual. Então, chegou a hora. Ixi. Antes da gente começar aqui o podcast, eu falei para ele que eu tinha uma palavra para defini-lo. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você, Alexandre? Não, eu tenho uma, mas você pode falar a sua. Versatilidade. Poxa, obrigado, que legal. Você é muito versátil, sabe? Eu andei assistindo tantos vídeos seus e eu vejo assim, você comunica para todos, né? E olha, não querendo assim, e já faço até o convite para vocês assistirem muita coisa. Sua página, seu canal no YouTube é muito bom, né? Cheio de dicas. O projeto do Café no Teatro, que a gente vai falar, é muito bom. Mas, assim, eu acho que você comunica com todo mundo, você sabe conversar muito bem. E você está presente, né? Sim. Você está presente com os alunos, com os universitários. É verdade. Mas você está presente também com os empresários. Sim. Mas você está presente também com os colaboradores, que agora a gente fala assim. Então, é muito versátil. Eu escolhi essa palavra para você, bom, tá obrigado. bom? Você é um palestrante versátil. Obrigado. Eu ia falar a palavra pato, porque o pato corre, nada, anda, voa, nada, pula e não faz nada direito. A minha palavra é mais bonita, Alexandre. Mesmo porque já existe um Alexandre Pato aí, viu? É verdade, tem Alexandre Pato. É melhor você ser o Alexandre Correia Lima mesmo. E o que acontece? Mas desde criança, assim, por exemplo, assim, eu gostava de matemática e eu gostava de redação, porque eu gostava de ler. Eu não gostava de análise sintática, aquela coisa de junto verbo, mas eu era raro, assim. Que eu gostava de matemática e eu gostava de redação, entendeu? Quem que gosta de matemática de português? E é muito difícil. É muito difícil. Os meus amigos gostavam de matemática, odiavam português e vice-versa. Assim. Eu gostava dos dois, assim. Não que gostasse de tudo. Mas, e aí você vê, no meu desenvolvimento, eu tinha uma empresa de publicidade, que é uma coisa super versátil, colorida, irreverente, bem-humorada. E minha outra unidade de negócios, né, que é a que eu tenho até hoje, a Mind Pesquisa, é pesquisa de mercado. Eu ia falar isso. Que é uma coisa analítica, cartesiana, analisar índices, tendências. Tudo que eu falo deriva dos meus muitos anos, 31 agora, com pesquisa de opinião pública de mercado, onde a gente fica estudando o consumidor, estudando telespectador, gráficos, tendências. Mas o que eu vejo, quando eu olho aquilo, eu não vejo 32%, 27%, eu vejo gente
pessoas ali, pessoas querem isso, pessoas, entendeu? É como se eu visse... Que legal. E é muito engraçado, porque na agência de publicidade, qual foi o efeito da gente ter simultaneamente uma unidade de pesquisa? É que era uma agência que era criativa, etc e tal, a gente ganhava muitos prêmios, mas era uma agência com fundamento de mercado. Porque eu tinha o lado da pesquisa. Falava, mas tudo bem, mas... Porque às vezes faz muito anúncio coloridinho, bonitinho, engraçadinho, mas que não vende, né? Então eu tinha esse lado, mas isso aqui vai chegar no público? Quantos por cento vão ver isso? E na pesquisa, o efeito de ter tido durante muito tempo, acho que esse lado da publicidade, não deixou uma empresa de pesquisa tão careta, assim, sabe? Tão encaixotadinha, tão formal. Ficou um pouco mais aberta, um pouco mais... Entendendo também o lado de lá, dos departamentos de marketing. Então, acho que foi... Mas é porque eu sou, assim... Eu nem sei se isso é o mais eficiente. De repente, o mais eficiente seria você virar um inseto, assim. Ultra especializado, assim. Faz muito bem uma coisa só. Só faz uma coisa e faz bem. E faz... Sim, entendeu? Mas é que eu acho que é perfil, assim. É difícil para mim, né? Estava vendo até a entrevista que o Marcelo deu aqui. Ele estava falando da importância da ultra especialização. E eu tento, assim. Eu não falo sobre medicina, física quântica, não falo nada dessas coisas. Mas eu não consigo, porque desde criança eu fico vendo ao redor, vendo o foco, e fico olhando de lado também, entendeu? Parece um perfil, assim, de pessoas que... Peraí, eu quero entender um pouquinho de tudo. Eu converso sobre isso. Você vê, esse negócio de eu falar sobre longevidade, tem um livro de longevidade. Eu falo, Alexandre, mas não tem nada a ver com pesquisa, tem nada a ver com a sua agência de viagem. Não tem nada a ver. Aí eu falo, tem sim. E surgiu como? Fazendo pesquisa, eu comecei a ver, gente, a população brasileira está envelhecendo, né? A gente está vivendo cada vez mais, com mais saúde, né? E as pessoas estão parando de ter filho, eu estou vendo isso na demografia. Eu preciso falar sobre isso. E eu fui estudar, falei, o que está acontecendo? Entendeu? Mas eu podia simplesmente falar, ok, está aumentando o número de 50 a mais, está tudo certo. Eu falo, não, como é que é isso? Por que as pessoas não estão falando? Onde que vai dar isso aqui? Onde que vai dar isso aqui? Qual vai ser a consequência disso? Eu não consigo. Então aproveita e conta pra gente. Onde que vai dar essa longevidade toda? Pois é. Que você já estudou, já pesquisou. Isso vai ter muito impacto, né? Vai ter impacto. As pessoas pensam... As pessoas têm uma visão muito estereotipada de idade porque associa com plano de saúde, com morte, com aposentadoria, que é uma visão muito estreita disso. Na verdade, eu acho que o mais legal de uma vida mais longa, e a gente ganhou pelo menos 20 anos ao longo das últimas décadas, né, de expectativa de vida, é que a gente pode ter várias microvidas dentro da mesma vida. Então, você pode ter mais profissões. Né? Você era podcaster desde que você nasceu? Não. A sua primeira profissão foi podcaster? Nem existia, Nem existia, entendeu? E se me falasse, quando eu era adolescente, que eu ia fazer as coisas que eu faço, você vai dar palestras, vai ter uma agência de viagens, e vai fazer pesquisa de mercado, e vai ter uma banda que toca rock dos anos 80. Eu falo, não vou fazer isso. A gente não sabe. É muita coisa para um homem de 53 anos. E aí, eu tô querendo aprender coisas novas. Eu já estava vendo, preciso fazer um outro curso. E o que acontece? Você pode fazer mais de uma faculdade, você pode mudar de emprego, você pode se reinventar, você pode trocar de pele, entendeu? Você pode se apaixonar de novo, você pode entrar na faculdade de novo, você pode iniciar uma atividade esportiva. Quanta gente começou a fazer beach tênis, fazendo não sei o quê. Quem disse que você não pode, né? Porque as pessoas, às vezes, elas tinham uma escolha infeliz ali aos 16, 17 anos, e elas se achavam na obrigação de continuar aquela vida modorrenta, algemada numa escolha infeliz de 30 anos atrás, como se tivesse que esperar a próxima encarnação. Às vezes nem ela que fez, outros fizeram por ela, né? Não, você pode sim. Mas isso exige uma coisa, exige coragem. Claro. Sim. Existe vontade de mudar. Existe coragem, existe algum desprendimento, porque às vezes isso significa alguma renúncia, né? Algum planejamento, né? Por exemplo, eu passei num banco federal, né? Um emprego desejado, fui funcionário do Banco do Brasil, concursado. Depois de 3 anos eu pedi demissão, né? Ou seja... Isso foi quando mesmo? Eu trabalhei lá de 93 a 97, acho. Ou seja, gente, há 31 anos atrás já seria loucura. Não, mas imagina, não era foi, mais ainda né? que ganhava. Na época era proporcionalmente um emprego ainda mais desejado do que talvez seja hoje. Eu não sei muito bem como é hoje, mas que eu lembre na época era muito desejado. Muito, assim. muito. Eu lembro que eu tinha uma amiga que foi estagiária, a gente achava o máximo. E ganhava bem, e tinha garantia, um baita plano de saúde, um plano de previdência. Nem vou dizer, eu era infeliz. Não era infeliz, não. É que eu era a 440 por hora, entendeu? Era muito difícil me encaixotar numa mesa. É muito difícil até hoje, assim. Tanto que volta e meia, nas atividades que eu faço, toda hora eu pego o carro, vou para lá, vou para cá. Tem uma agência de viagem também, vivo rodando o país, o mundo. Então, que legal. É difícil quando você... eu tenho uma frase que eu brinco, assim, não há dinheiro que pague uma vida na qual você não foi você, né? Então,
A gente não ter o direito de ser a gente é um preço alto demais por qualquer escolha. É muito caro. É muito difícil, assim, é muito difícil. Você fala, e recentemente eu vi, ou melhor, a gente fala, escuta muito ouvir de zona de conforto. Sim. Mas o Alexandre fala, e recentemente eu vi, da zona de desconforto. Eu acho que está no momento aqui, porque verdade. foi um desconforto que você teve e que te encheu de coragem de sair desse trabalho concursado há mais de 30 anos. Esse tema, a gente até falou no Café no Teatro, que é um programa que eu desenvolvo com um grande amigo meu, que é o Marcelo Gelis, que já foi entrevistado por você, que é a zona de conforto. E eu falo que tem uma coisa pior do que a zona de conforto, que é a zona de desconforto familiar. É aquela zona que já não é mais confortável, que você não é feliz, mas você já se acostumou com ela. Então, é uma infelicidade familiar. É infeliz, é ruim, eu não estou bem, mas eu já sei como é que funciona. Isso então é muito vou ficar. comum. Então vou ficar. Isso pode acontecer no seu emprego, isso pode acontecer no seu casamento, isso pode acontecer com, sei lá, com a sua faculdade, com a sua vida pessoal, pode acontecer numa série de fatores. E é muito comum, porque ainda que não seja confortável, é familiar e você sabe as regras do jogo. Então é quase uma síndrome de Estocolmo, sabe? Quando você começa a se apaixonar pelo próprio sequestrador, né? E eu falo, essa é a mais perigosa de todas, entendeu? Então, assim, então eu acho que você precisa se conhecer. O pressuposto disso é o autoconhecimento, né? Porque existe uma ilusão, sobretudo das novas gerações, que tudo pode ser uma busca ininterrupta por felicidade, por dopamina. E não é, né? A vida traz desconforto. Escolhi fazer aquilo que eu amo. Beleza, mas você vai ter que fazer o que você não quer, mesmo na profissão que você ama. Né? Escolhi ser palestrante, mas vou ter que dirigir 400 quilômetros, vou ter que, sei lá, ler livros, estudar sobre assuntos, entendeu? Perder meus domingos em estrada, sei lá. Né? Escolhi ser jogador de futebol. Beleza, vai fazer abdominal, vai ouvir preleção, tomar banho em banheira de gelo. Então, assim, só tomar cuidado que não é qualquer desconforto significa que você tem que mudar, senão a gente fica num frenesi que a gente não consolida nada. Mas é importante a gente ter essa coragem de se conhecer e falar, esse não é o meu lugar. Entendeu? O meu lugar é aquele, eu preciso caminhar. E planejamento também. O pessoal fala, nossa, muito doido, né? Saiu do Banco do Brasil. Sim e não. Eu morava com a minha mãe, eu não tinha filho, eu não tinha muitos boletos para pagar ainda. Eu era muito jovem, então eu sabia que eu podia tombar, que eu tinha tempo para me reerguer. Eu sempre fui muito consciente com finanças pessoais, não só por ter sido bancário já antes. Então eu tinha economias. Entendeu? Então, o problema de muita gente, eu conheço muitas pessoas, amigos que saíram do banco e que não deu muito certo a experiência, assim, né? Então, assim, faça a sua parte também, né? Faça a sua parte também. Quer mudar? Vai ter um custo, vai doer, talvez sangre um pouquinho, entendeu? Construa uma trajetória e assuma, entendeu? Seja adulto, você não é mais criança. Assuma os custos do processo de mudança, que haverá custos, sim. Essa palavra, né? Processo. Pois é. Você sabe que processo vem, né? Uma coisa multiprocessada, é uma coisa amassada mesmo, né? Passou por muitos apuros, né? A gente fala, por exemplo, a farinha de trigo é algo muito processado. Ultraprocessados. Imagina. Que o uso de longevidade é o novo vilão, são os ultraprocessados. Comida que não é comida. E a nossa vida, em alguns momentos, a gente passa por esses processos, que a gente se sente assim mesmo, só o pó. Sim. Mas acho que é um pouco o processo de purificação mesmo, entendeu? De vida, né? Eu acho que, sei lá, ao longo da vida, com 52, o legal é que a gente já começa a ter uma biografia de vida, né? Eu já passei por alguns momentos muito difíceis, assim, né? E, embora os momentos difíceis, se a gente pudesse, naquele momento, escolher... posso deletar? Posso apertar a tecla de fast forward, né? E pular... Mas vou editar essa parte. Essa parte. Deixa eu já ir para o próximo capítulo. Mas eles te tornam melhores. Né? Não é à toa que a religião ela tem um valor quase que ético no sofrer. Não estou falando de masoquismo. Estou falando assim, ele tem um valor. É duro, mas quando você... É quase que um rito de passagem para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Entendeu? Os tombos ensinam muito. A gente quer... de novo, a gente está num mundo que valoriza muito felicidade, sucesso. As pessoas só postam nas redes sociais uma coisa irreal, elas não são. Mas eu acho que existe o outro lado. Existe o lado de você valorizar a queda também. Não estou falando de você cultuar a queda. É melhor que a gente não caia nunca, mas vai cair. Sim. Né? Até o time mais bem-sucedido do mundo, no campeonato mais bem-sucedido dele, teve derrotas.
No final, ele foi o que mais ganhou pontos, mas perdeu os jogos. E aprendeu com as derrotas. E aprendeu com as mesmo? derrotas. Eu acho que Então, essa complexidade desses extremos da nossa vida, que é bíblico até, né? Lá em Sim. Eclesiastes está escrito que tem tempo para ganhar, tempo para perder, Sim. tempo para nascer, tempo tempo para para plantar, morrer. tempo para colher. Tempo para plantar, tem tempo para tudo. Tempo pra tudo. E a gente precisa ver a beleza e até, assim como você disse, sem esse olhar masoquista, né? Sim, não é. Mas eu estou aprendendo Não se com trata isso. de masoquismo, se trata de entender, estou passando por esse processo. É igual luto, assim. Às vezes você perde alguém fisicamente, alguém por alguma razão semanticamente, e tem um luto, e o luto é necessário para você superar aquele momento, né? Então, É verdade. tudo tem uma razão de ser. Tudo. A gente que não tem a sabedoria de entender qual é o recado que a vida, o universo está dando naquele rito de passagem seu, né? Agora, se tem uma coisa que a vida nos dá e a gente às vezes nem entende, né? Mas são amigos. É verdade. Não é? É verdade. Tem gente que a gente fala assim, não é possível. Essa pessoa entrou na minha vida, às vezes de maneiras estranhas até, né? Tem amizades que começam com inimizades, né? E tem pessoas que, às vezes, da família você não consegue entender por que não é amigo, tudo assim. Você tem um grande amigo, que por hora é meu amigo também, e vocês fazem que já está, acho que na 7ª edição? A gente finalizou, já foi ao ar a 6ª temporada, concluída a 6ª temporada, a gente vai pensar em gravar a 7ª. Ai, que legal. 14 E olha, episódios em cada temporada, olha só, já temos 6 e, completas. gente, eu indico para vocês, é o Café no Teatro, aliás, um teatro lindo aqui da nossa cidade, Teatro Capitólio, uma Lindo riqueza, mesmo. não é mesmo? Sou fã daquele lugar. Esses dias entrou no meu YouTube, entra lá, palestrante Alexandre Corrêa. Isso, anda Aí lá. um que me segue, ela falou, vem cá, é chroma key? Chroma key é um efeito que você coloca um fundo que não existe. É, aquele É parede chroma key esse verde. teatro? Não é verdade, não. Eu falei, não. Sabe que Ele achou teve- tão bonito que ele achou que era Não, cenário, que não e era eu não sei verdade. quem filma para vocês, mas realmente É o Felipe. pega assim Felipe uns é cantinhos do Felipe é do da Render, cenário. ele é ótimo, Felipe. Muito ele bom. pega, faz uma edição muito boa, o Felipe. Recentemente teve aqui o Henrique, e o Henrique fez um trabalho de camisetas de pontos turísticos. Aham. E aí o do Teatro Capitólio é simplesmente lindo, sabe? É Porque lindo pegou mesmo. É lindo pedaços mesmo. assim, né? É riqueza, tá aqui na Rua 2, gente. Nosso querido Maurinho, como é que você chama Maurinho? Ed Murphy. O Ed Murphy, que Eu está trabalhei lá, com o Maurinho. um sorriso Eu trabalhei sempre com o nos Maurinho já, recebendo. porque antes de fazer concurso para o Banco do Brasil, eu fiz para escriturário da prefeitura. É. Então, eu trabalhava na Secretaria de Educação e Cultura, que era dentro do teatro. Ó, né? trabalhava bem. Dentro do teatro eu conheci o Maurinho, porque ele era cameraman lá. E na época, acho que ele era mais parecido com o Ed Murphy. Nossa, o Então, querido, a viu? gente Beijo brincava. pro Maurinho. E aí, como é que é gravar lá no teatro com o seu amigo? Vocês acabam fazendo a gente refletir muito e sobre tudo. É verdade. Vocês dão pitaco em tudo. É verdade. Embora tenha temas, não é mesmo? E é muito doido, porque foi assim, é a época da pandemia, né? E aí o pessoal do teatro não estava podendo ter evento com público. Eles falaram, você não quer trazer a banda para cá, para tocar num dia? Mas a gente Playmobil? A Playmobil, né? Vamos falar que é a sobre banda ela. de rock dos anos 80. E aí vocês não querem trazer? Mas eram 5 integrantes, a gente assim, na pandemia, a gente estava meio assim, né? De A fazer. logística era difícil, né? Mas aí, acho que foi a Claudiana que me mandou uma foto de uma dupla que fez. Aí ela mandou as fotos da dupla e uma foto só, perdida, estava de trás para frente, mostrando a plateia vazia. Quando eu olhei, falei, gente, que cenário É bonito! isso. E na hora eu lembrei de um projeto que existe, chama Café Filosófico, que fazem lá Sim, em sim. São Paulo, sei lá. Eu falei, Marcelo, vamos fazer o café no teatro, cara. Muito Olha que bom. lindo essa cena, vamos fazer o contrário. Em vez de filmar a gente no palco, filma o contrário, daqui com a plateia ao fundo, só que sem plateia, porque era pandemia. Os né? bancos, as poltronas. E aí a gente falou, nossa, vamos, a gente se empolgou, fez, né? Porque só 2 era mais fácil fazer distanciamento social do que se fosse banda. E aí foi tão legal que a gente continuou, e é muito doido. A gente fala assim, escolhe 7 temas aí. Eu escolho 7 temas. E falou, chega na hora, a gente fala, não treina, não ensaia, nada. Claro que a gente não escolhe um tema que a gente seja absolutamente ignorante sobre ele. Mas pega temas que a gente não é especialista e fala, e a gente tem réplica e tréplica, assim, combinou já um formatinho. Eu adoro. E o que sair, saiu. Não tem regravação, não tem take 2, gravou. O pessoal não Aliás, acredita que a gente grava 14 episódios em 2 horas. É Eu uma acredito. tarde, assim, a gente vai para lá 14 horas, 2 da tarde, né? E sai de lá às 5, aí tem aquele setup, põe luz, tira a luz, mas é 2 horas gravando. Olha aqui, mas tem uma coisa. Vocês quase não tomam café. A conversa é tão boa que vocês até esquecem do mesmo a gente café. não toma, é verdade. Tem
os dois amigos, tem as afinidades de vocês, tem os ótimos assuntos. O café tá ficando em segundo plano, Tá hein? ficando em segundo plano. Não, Vou levar café para vocês a próxima vez que vocês gravarem. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Marcelo, não só pelo amigo que ele é, porque a gente tem uma relação assim, que ele já foi fornecedor meu, eu contratava serviço dele quando ele era coisa de treinamento, de locutor da Rádio Mantiqueira. Depois ele entrou na Maxion e a gente prestava serviço pro RH da Maxion, enfim, então... E depois ele me convenceu amigos. que eu deveria transformar as palestras ocasionais que eu dava, que empresas me chamavam, mas eu nunca vi isso como business. Ele me convenceu que eu devia transformar isso numa atividade de negócios mesmo, então eu sou muito grato a ele. E ele é um grande mentor. Ele é um cara muito generoso. Ele é um cara não só inteligente, ele é um cara é muito desprendido, ele quer ajudar as pessoas, entendeu? Tem um talento nato e um coração, como figura humana, ele é um cara muito bacana. Então, eu tenho gratidão. E eu sei de grandes palestrantes que se formaram pelas mãos dele, entendeu? Ele é um mentor, ele é uma inspiração. E eu sou muito grato a ele, porque eu não sei se eu teria essa iniciativa de, vou virar palestrante. E é curioso que um monte de empresa me chamava para dar palestra, mas eu encarava aquilo como algo a mais. Algo a mais, mas que eu nem cobrava, nem tinha ideia disso. E foi ele que me alertou, me trouxe, me dá conselhos até hoje. Então, eu sou muito grato ao Marcelo de Elias, porque ele me ajuda, ele é um baita profissional, é uma inspiração e uma figura humana da melhor qualidade também. E olha, você pode entrar no nosso YouTube e procurar palestrante Marcelo de Elias, especialista em mudanças, viu? Nosso querido amigo palestrante aqui. Graneiro, né? Muito bom. Olha aqui, mas essa característica do nosso amigo é porque ele sabe a importância de ser voluntário. Sim, né? Recentemente a gente teve na palestra dele, né, do voluntariado. Você também faz parte? Sim, eu faço parte lá da comissão técnica. Estou até um pouco mais ausente que ele via pela correria. E também, assim como ele, já fui presidente do Centro de Voluntariado de Cruzeiro também, né? É muito bom, né? É muito bacana. Fazer o bem faz bem. Tem tanta coisa boa, não tem? Tem muita coisa boa. Coisa que às vezes a gente nem tem noção, né? Mas muita coisa boa, assim. Quando eu comecei o podcast, eu dizia exatamente isso. Foi que eu quero mostrar para a população, toda a população, não só de Cruzeiro, né? Mas todo mundo que nos assiste. Eu quero mostrar isso, as riquezas da cidade. É verdade. Que a gente acabou de falar do teatro, que é uma riqueza, nossa, é um orgulho da nossa cidade. Mas o melhor de Cruzeiro é o cruzeirense. É verdade. E né? É o cidadão cruzeirense também, tá? Para incluir você. E você pega centros de voluntariado, poucos no Brasil, tem poucos, e acho que quase nenhum que consegue sobreviver aqui, sem né? subvenção pública nenhuma. Não tem dependência de verba pública, de prefeitura, de nada, de nada, de nada. É uma ideia da saudosa Tânia Zampieri Selman, que já nos deixou, que é uma figura de inspiração enorme, né? Do Quintanilha, do Marco Antônio, também, que já nos deixou. E é um legado deles, assim, né? Então, eu sou muito grato de ter passado por lá e ter dado um tiquinho de contribuição. Muito bom. Meu amigo, só para a gente não perder aqui, eu falei logo no início, você gostou da minha apresentação, mas eu falei guitarrista mequetrefe. Você que falou mequetrefe? É verdade, eu que coloquei. Você que se intitula não, assim, tinha, na verdade, guitarrista mequetrefe, tenista meia boca, tinha mais um ainda. Eu não achei. Ainda tinha o tenista meia boca. Mas eu achei esse muito engraçado. Por quê? Não dá tempo de se dedicar? Não dá tempo. Eu já fui razoável, né? Mas hoje estou mequetrefe mesmo, que é muito difícil. Eu falei que se eu pegar a guitarra agora, eu pego tétano, né? Porque deve estar eu também, viu? Tudo enferrujado as cordas, né? Olha, meu pai me ensinou a tocar violão. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Mas eu falo que eu não me aprofundei nisso, sabe? Eu tenho talento, mas acho que eu sou mequetrefe igual você. Mas sabe uma coisa legal de você ficar mais maduro? Você percebe, assim, uma coisa que eu percebi. A gente tem aptidões que nos deixam mais inclinados para uma coisa e menos para outra. Sim. Por exemplo, assim, quando eu era criança, eu gostava muito de futebol, mas era um amor não correspondido. A bola não gostava de mim. O campo, os outros jogadores. Não dava. Então, eu podia me esforçar. Com muito esforço, eu acho que eu ia ficar ruinzinho, medíocre, né? E é engraçado que a primeira vez que foi numa aula da quinta série, em Lorena, se eu não estiver equivocado, um professor jogou uma bola de basquete, nunca tinha jogado basquete, como a maioria da turma ali também nunca tinha jogado. Mas parece que foi tão mais natural para mim. O que eu quero dizer com isso é, tem coisas que a gente vai desenvolver melhor. Tem coisas que a gente vai ser meio... Por exemplo, assim, eu sou muito desengonçado. Minha mulher me levou uma época a aula de dança. Meu Deus, chutava todo mundo, dava rasteira nela. Uma vergonha, uma humilhação. Então, assim, mas... É mentira que a gente só tem uma coisa que a gente faz bom. Não é verdade. Tem várias coisas que a gente pode fazer bem. Eu concordo contigo. Esse negócio...
Algumas você realmente vai ser meia boca, entendeu? Mas é mentira que é só uma. Não, se você dá uma pesquisada, tem 2, 3. Deus não fez a gente tão desprovido de talento, só tem um. Mas, Alexandre, Não eu ia dizer não, exatamente isso. não Deus é muito generoso, não deu só Tem- um, não. Você tá preguiçoso. Cavuca direito aí que você vai achar mais talento. Aí Que tem legal. mais, tem mais sim. Nossa, Agora, muito bom. você precisa viu? desenvolver. O mequetrefe aí vem de não ter o tempo de ficar, primeiro, da justa autocrítica, e segundo, de não ter tempo de ficar treinando. Agora, o Marcelo está morando em outra cidade, o baixista mora no Mato Grosso, então a gente. Mas acaba mesmo ensaiando. sendo mequetrefe, guitarrista, vocês têm a banda Playmobil, Tem a banda. que já tem muitos anos. Nossa, tem que mais de começou 15 também anos, de né? uma brincadeira. De uma brincadeira. O Como é que foi Marcelo me isso? convidou, né? Falou, nós estamos pensando em montar uma banda. O Marcelo já tinha tido banda no passado, eu já tinha tido também. Acho que foi naquela época que ele trabalhava na Márcia, eu estava sempre lá. Falou, pô, você toca guitarra, né? Pô, tô pensando em montar uma banda que toque só música retrô dos anos 80. Eu falei, nossa, que massa! E aí ele chamou um baixista amigo dele, o Jimmy Hall, e chamou também um baterista que trabalhava lá na fábrica. E depois foi mudando um pouco as formações, entraram outras pessoas super bacanas também. E a gente tem até o núcleo, foi eu e ele, a gente tem... Mas tem- quando vocês resolvem fazer um showzinho por aqui, o povo gosta. Gosta, sim. Porque eu acho que é a música que marcou a juventude de muita gente, né? Então a gente tem uma memória emocional, nem que seja a melhor executada, né? Digo assim, do ponto de vista de performance. Embora a gente costume fazer as nossas versões, a gente gosta disso. Sim. Mexer e fazer as nossas versões. Mas é porque foi a trilha sonora da juventude de muita gente, dos primeiros amores de muita gente, né? Nossa, Então e muito é marcante, muito. né? E foi uma época boa, assim, né? Anos 80, 90, muita música boa, assim. Foi boa mesmo, né? Vamos falar dos desafios de ser um palestrante? Vamos, claro. Primeiro, eu quero que você fale. Às vezes, muitas pessoas estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, e dizem assim: puxa, talvez se eu mexer aqui, como que você disse, se eu cavucar aqui, tem uma veia palestrante aqui na minha vida, sim, né? sim. A gente se descobre assim, até por conta da comunicação também, Claro. né? Alexandre, o que precisa para ser? Quais os requisitos para ser um palestrante? Não um bom palestrante, né? Bom, acho que tem muitas coisas, assim. Existe um segmento muito específico, muito nichado e muito pequenininho, que é o do palestrante profissional. É o profissional que vive de vender suas palestras para empresas. Isso é muito pequeno, é muito específico, é muito Uma cobiçado. fatia pequena É ainda. muito pequena porque você dá palestra em eventos, etc. Empresas que pagam passagem aérea, hotel, bacana, sei lá. Então, é um mercado concorrido e que não tem toda hora por aí, né? E que há caminhos para você fazer isso. Mas o que eu quero é alargar um pouquinho o conceito, porque assim, dentro desse conceito de palestrante, assim, é todo mundo que é capaz de levar sua mensagem através da palavra, entendeu? E isso, líderes religiosos são palestrantes. Sim. Professores são palestrantes. O pai e a mãe, não importa o quão tímidos sejam, para o filho ele é um palestrante. Ele tem que levar uma mensagem. Ele tem que inspirar atitudes. Então, eu quero dizer o seguinte, se você conseguir ser um palestrante, esquecendo um pouquinho esse 0,3% da população que consegue vencer essa barreira difícil, virar palestrante a ponto de viver de palestra, que existe caminho, o Marcelo até ensina isso, mas só vai te trazer benefícios. Por exemplo, hoje, os profissionais são muito instados a irem para as redes sociais. A pessoa é uma nutricionista. Mas se é uma nutricionista tímida, ela vai ter dificuldade. Porque hoje em dia, o que o nutricionista tem que fazer? Pegar um Instagram, fazer um story. Oi, você sabia que para emagrecer você precisa sei lá o quê? Se a pessoa é advogada, precisa... Olá, se seu voo atrasou, você tem direitos. Não sei o que lá o quê. Ou seja, a pessoa quase que tem essa obrigação de ser palestrante, assim. De comunicar. Se comunicar. Então, acho que só vai... Você é um líder da fábrica, de uma fábrica qualquer. Você vai ter que se comunicar, você vai ter que convencê-los, inspirá-los. Então, as habilidades que estão por trás de um bom palestrante, eu acho que elas vão acabar sendo úteis para você em qualquer área, entendeu? Agora, então, são habilidades que a gente precisa trabalhar nelas. Sim, sim. Com oratória, com conhecimento, com leitura. Com leitura, exato. Porque a questão da palestra profissional ela é um pouco mais complexa, porque a palestra não é simplesmente uma aula, entendeu? Ela é um conceito muito mais complexo. Ela é um pouco show, ela é um pouco entretenimento, ela tem que ter densidade, ela tem que ser única, ela tem que ter uma coisa no conteúdo, na forma que os outros não têm. Tem que contar história, tem que emocionar. E, ao final, preferivelmente, ela tem que fazer as pessoas com
incomodadas de quererem mudar. Sair dali falando, eu vou fazer isso. Se é uma palestra financeira, falou, eu vou mudar de vida, eu vou deixar de ser endividado. Ou se é uma palestra sobre inteligência emocional, fala, é verdade, eu preciso parar de ser explosivo, eu vou ter que me controlar mais. Se é uma palestra sobre motivação, fala, vou acordar mais cedo. Você entendeu? Essa é a principal. Mais do que o palestrante ser ovacionado, entendeu? As pessoas, ao final, se sentirem assim, falar, esse cara tocou numa coisa assim que eu preciso mexer nisso, entendeu? E isso não é tão simples assim, entendeu? Nossa. Contar piada num palco, falar bonito, falar com palavras bonitas. É complexo, mas todo mundo pode fazer. Ter a capacidade de tocar as pessoas no interior e provocar com que ela, depois da sua palestra, nos dias que se seguem, nos anos que se seguem, levar alguma coisa para o resto da vida dela e fazer elas mudarem uma atitude, isso sim talvez seja o principal trunfo de um palestrante de verdade. Né? Você tem aquele friozinho na barriga ainda, antes de subir Tenho. no palco para dar Eu era uma palestra? criança tímida, né? As pessoas não acreditam. Mas eu era uma criança tímida, eu era uma criança tímida. E isso, eu peguei um pouco o meu padrasto, né? Que também me disse uma vez, que ele era representante comercial. Olá, tudo bem? Não sei o quê. Chegava cumprimentando todo mundo. E eu era uma criança tímida, olhava aquilo e falava, meu Deus. Aí um dia, num almoço de família, ele falou para mim que era tímido, que venceu, porque vencer na vida tinha que ser assim. Eu falei, se ele conseguiu, eu posso conseguir também. E é muito engraçado, quando eu dou palestra e eu vou cumprimentar alguém, as pessoas me cumprimentam ao final, minha mão está gelada. Mas eu não sinto, eu sinto um friozinho na barriga, natural, mas, sincero, você está com medo? Não estou com medo nenhum. Vou lá, rio, brinco, sento, pulo. Mas lá dentro, é como se o meu organismo ainda fosse aquela criança, o medo está lá dentro, mas eu aprendi a não olhar para ele, assim. Mas é muito curioso, qualquer palestra, me cumprimenta para você ver, minha mão está uma pedra de gelo. Eu já dei algumas palestras e sou formada pelo Marcelo também. E engraçado como que a palestra, ela suga a gente, né? Suga a nossa energia. Eu assim, sinto isso. Depois de uma palestra, você fala, nossa, entreguei tudo, preciso me recompor. A sensação que dá, assim que acaba, é de alguma euforia, se você fez a entrega que você achava. Às vezes eu fico com raiva de mim, acho que não foi tão legal, sou muito crítico. Mas passa um tempo e vem um certo cansaço, realmente. Você precisa dar o melhor de si para 100 pessoas, 500 pessoas. Não é tão simples, não. Eu quero fazer agora um convite para você que nos assiste, para você assistir uma palestra. E aí o Alexandre vai contar também para a gente por que tem esse diferencial, viu? Às vezes você já deve ter visto palestras curtas no formato TED Talks, né? E o Alexandre, ele fez uma palestra dessa em Minas Gerais e gente, que eu confesso para vocês, ele chegou aqui e eu disse a ele, você entregou tudo, hein, meu amigo? Você até rezou na palestra. Você ajoelhou, meu. Olha, você divertiu as pessoas, você manteve elas assim conectadas. Onde que vai dar isso? Você levou a informação. Alexandre, você estava inspirado, Poxa, hein? obrigado. Primeiro, explica pra gente o que é esse TED. É um formato norte-americano? É um formato que nasceu na América do Norte, não estou certo se nos Estados Unidos ou no Canadá, mas surgiu na América do Norte, e que só haviam lá no começo, né? Eram para ser palestras educacionais, ligadas à tecnologia, design. Curtas, né? Acho que palestras curtas. Eles tinham o conceito de não ultrapassar 18 minutos, bater 17 minutos e 59, enfim, esse era o conceito deles, onde tinha um palco vermelho, uma bolinha vermelha, tinha que ficar ali, não sair muito, que para mim é uma loucura. O cenário é muito marcante, né? Uma loucura, porque eu circulo muito, e você dá seu recado, um tema inspirador. Acho que o slogan deles é ideias que merecem ser compartilhadas, né? Que legal. E eu queria muito falar no TED. E aí eu vou falar, as pessoas falam, nossa, o Alexandre foi no TED. Sabe onde que eu fui no TED? Eu queria dar uma palestra no TED. Ninguém me chamava, até porque não tem pipocando o TED. Não aparece TED na esquina pra você comprar como se fosse pão, né? Não, e assim, eles são esporádicos, né? Tem um aqui em São Paulo, depois tem um em Minas, em Rio, assim. E tem todo um formato que quem quiser, por exemplo, ter isso, precisa atingir um monte de coisa. Não se pode você ter fim lucrativo, né? Eu corri atrás, assim, né? Olha que legal. Eu entrei no site do TED, aí eu comecei a falar, preciso descobrir quem já conseguiu autorização para fazer TED no Brasil. Aí eu fui descobrir. Aí descobri quais eram as datas. Aí eu descobri quem era o organizador. Aí pedi amizade no LinkedIn e falava, olá, tudo bom, os palestrantes, porventura, sabe? Quando vai ter processo seletivo a palestrante, não vai gostar de falar? E foi assim, eu fui atrás, ninguém me convidou. Nossa. Eu fui atrás, aí em Varginha, né, que estava tendo, que ia ser um TED que eles tinham, uma universidade ganhou autorização para fazer. Eles falaram, a gente vai abrir um processo seletivo, se quiser propor sua ideia lá, propõe, vai ter uma comissão julgadora, aí eles recebem centenas de, sei lá quantos, mas recebe muito mais, porque são 9, 10 palestras, eu não sei,
300 pessoas se inscrevem, sei lá, não sei quanto que é. Mas bastante, muito mais do que o número de palestras. E a minha foi pré-selecionada, fui para um pré-teste e depois selecionaram. Você Foi entregou assim. tudo, Alexandre. Obrigado. Gostei demais. Eu não vou falar para ele contar a palestra para vocês ir lá assistir. O seu YouTube, a palestrante? Essa palestra você vai achar como Silvers, em alusão à prata. Uma breve história do futuro da humanidade, porque eu falo que o futuro da humanidade é ser todo mundo prateado. E olha, gente, ele contou uma história muito legal. A história é muito legal e é verdadeira. Não parece, muito a história é tão doida, legal. você vai achar que é mentira, mas é verdade, é histórica mesmo. Vale a pena. E depois que você assistir essa palestra, você entra em contato com ele pelas redes sociais e fala a sua impressão. Tá bom? Combinado. Aliás, no aqui. lance do Pato, tem um monte de rede social, um monte de canal, sabia? Mesmo? Eu tenho um canal Palestrante Alexandre Corrêa, que é onde eu falo das coisas de palestra. Olha a versatilidade. Olha só, aí eu tenho um canal e as redes sociais derivadas. Revolução Prateada, que é onde eu falo de envelhecimento populacional, longevidade e tal. Aí eu tenho um canal Infinitur, que é da minha agência de viagem, e eu apareço lá mostrando viagens, os lugares do mundo, etc e tal. E tem um canal muito largadinho, que é Mind Pesquisas, que eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado e opinião pública. Então, Tô falando, cada gente, hora é uma... Mas diz que isso é bom, né? Esses dias o menino bom. do Galo esteve aqui conversando comigo, o Guilherme. Você tem que conhecer o Guilherme. Ah, Nossa, uma riqueza de que cruzeiro legal. também. Que viu? bacana. E ele fala sobre isso, que a gente não pode colocar os ovos Não. numa cesta só. Não, tem que Então diversificar. tem que ficar ali, né? Agora, vamos falar então dessa Revolução Prateada, que ainda é um portal? É um portal, porque quando eu comecei a falar sobre isso, sei lá, 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso. E eu tentava levar o tema para as empresas. Foi a nossa primeira entrevista, Foi, né? Eu entrevistei o Alexandre isso pela mesmo, Rede lá na Aparecida, Rede Aparecida. e ele focou, assim, para deixar um recado para os artesãos. Exatamente, de longevidade, que muita gente às vezes aposenta e continua com um hobby e transforma aquilo numa atividade, né? Numa renda complementar, né? E a questão também de participar de um grupo, né? Tantos grupos que acontecem dentro de igrejas, dentro de comunidades, assim, essa sensação de pertença. Peraí, eu aposentei, mas eu tenho um talento e eu me encontro toda semana com alguém para a gente se reunir, tomar um café e fazer tricô. Pois é. Sabe que é uma coisa muito doida? Porque antigamente, assim, as pessoas, elas vinham sonhando para aposentar. Aí elas aposentavam, entristeciam e morriam mais cedo. Ficaram deprimidas. Porque elas aposentavam da vida, entendeu? Toda a vida dela foi construída num crachá, entendeu? O fulano da Volks, sei lá, o fulano da empresa X, sobrenome o da Alexandre empresa. do Banco do Brasil. E tá tudo certo, beleza, ele passa ali 8 horas da vida dele. Mas o problema é que essa pessoa não construiu uma outra vida, um outro eu, também na comunidade, na igreja, num hobby, na família, entendeu? Aí, quando tiram aquele crachá dele, essa pessoa desidrata, ela desaparece, entendeu? E ela é como se não fosse uma aposentadoria simplesmente do trabalho. É uma aposentadoria da vida, entendeu? E aí vira o velho conceito de aposentado. Alguém que se tranca no aposento, tomando sopa. E é muito triste uma vida assim, né? Então, eu tenho um conceito um pouco abusado, que eu acho que se a gente vai reinventar a vida com uma vida mais longa, a gente vai reinventar o conceito velho de aposentadoria. Eu acho que a gente vai ter muitos formatos. E isso a gente deve muito às gerações jovens. Por exemplo, tem geração jovem fazendo um negócio que eu identifiquei como os millennials, sobretudo, como aposentadoria intermediária. Mini aposentadoria intermediária. Eles falam assim, mas como é que é? Para eu poder ficar dono do meu tempo, eu vou ter que esperar até os 65 anos de idade, é isso? Não. Não. Aí sabe o que eles fazem? Falam, vou aposentar esse ano. E ano que vem eu volto a trabalhar de novo. E como aquele período sabático, isso, assim, que muitas pessoas tiram. Eles falam, ok, estou com 32, estou assim. Normalmente, preciso ser honesto, um millennial de classe média alta, né? Que não é todo mundo que pode se dar esse luxo. Porque às vezes não teve filho, porque muitos deles não têm filho, eu tenho um filho só. Finanças razoavelmente ajustadas, em dilema existencial, quem sou eu, para onde vou, não sei se eu estou feliz. Tira um ano. É como se ele puxasse um ano da aposentadoria, que ele ia ter os 65, traz aqui para agora e vai ter que trabalhar mais tempo depois. Ok, entendeu? E queima se reinventando, mudando de profissão. Então é isso, a pessoa puxa e depois trabalha mais tempo, ou seja, em vez de trabalhou enlouquecidamente, depois para durante 30 anos, até morrer não trabalha mais, de repente é mais fluido, tem ciclos maiores de interrupção do trabalho e continua trabalhando por mais tempo, não tem essa parar de vez, uma vez. Esse período é muito reflexivo, né? Sim. Porque esse período pode trazer mudanças na sua vida, como você falou, né? Quem sou eu, onde estou? Eu conheço diversas pessoas nessa faixa etária de 30 e pouco, 40 e pouco, que fizeram essa questão do ano sabático, mudaram de profissão, se reinventaram, pediram demissão de empregos, assim, a rigor cobiçados, assim,
Eu fui um pouco isso, mas como eu sou muito acelerado, não fui para descansar. Ele aguentou. Fui para trabalhar E, assim, ainda mais, né? Um ano, a gente falou um ano sabático, mas não é um período. É um período, sabático, pode ser 6 meses, né? pode ser 3 meses. Tem até um filme famoso, né, da Julia Roberts, que ela Sim. resolveu comer, rezar e amar. Rezar e amar, coisa boa, né? Excelente. Tem nome bom esse, né? E aí, Revolução Prateada por conta disso. Vem O disso. nome do seu portal. Sim, porque tem a ver com a revolução que o fato de ter cada vez mais pessoas de 50 a mais causará na sociedade. E, de novo, tem muito esse estereótipo de vai ser só impacto em previdência. Etc. Não, imagina. Vai nos bons restaurantes, nas boas cidades. A maioria não é jovenzinho. A maioria dos bons restaurantes, a maioria é gente melhor. Vai nos museus do mundo, nos boas viagens para a Europa, tudo cabecinha prata. Entendeu? Vê quem compra carro bom, assim, não é 22 anos de idade. Existem muitos negócios voltados só para 50 a mais. Né? Até eu trabalho com pesquisa de mercado. Eles são muito mais afluentes financeiramente. E não é nem porque eles são melhores que o jovem. É desenho de carreira. Normalmente, quando você tem 19, 18, 22, você está entrando no mercado de trabalho, você é trainee, você é estagiário, você é júnior. Você não galgou ainda os degraus corporativos. Então, normalmente, os cargos de gerência, de diretoria, eles tendem a vir quando você já tem alguma senioridade. Você já tem 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos. Então, é natural que você, se tudo deu certo na sua carreira, que você tenha mais patrimônio, que você tenha mais afluência financeira aos 50 do que aos 20. E, além disso, tem outro fator importante, é que essa faixa etária ela tem acesso aos gastos discricionários, que ela gasta com o que ela quer. Porque eu posso estar até ganhando dinheiro, mas se eu estou com 30 anos de idade, com 2 filhos, escola, eu até ganho bem, mas é tudo drenado. Eu preciso pagar o apartamento, o carro está financiado, crianças. O apartamento está financiado, as crianças estão crescendo. Aos 50, talvez, possivelmente, a casa já esteja quitada, o carro esteja quitado, os filhos já estejam encaminhados, e aí você ganha razoavelmente bem, porque nessa hora você já é diretor, gerente, se tudo deu certo na sua carreira, espero que sim. E aí, esse gasto você pode falar, vou comprar uma segunda casa de praia, vou investir, vou viajar, entendeu? Vou fazer muito curso legal. De história da arte. E até assim... Vou comer bem. Né? Até a fisionomia das pessoas mudaram, né? Sim. Porque, por exemplo, há uns 20, 30 anos atrás, quando eu falava, fulano tem 50 anos. Nossa, já pensava senhorinha, né? O senhorzinho, né? Mesmo que não tivesse ainda prateado. Mas era assim. E hoje existe também essa busca por um corpo. Tem senhoras e senhores aí frequentando academia. Verdade. Né? Verdade. Então, é legal a gente entender isso. E tudo isso veio por causa da ciência, da inovação, da qual você gosta tanto de falar. Da percepção, né? da longevidade. E mais, teremos cada vez mais trabalhadores no mercado de trabalho de idades mais avançadas. Porque não é só porque a gente está vivendo mais com mais saúde, a gente está tendo menos filhos também. A gente fez um estudo na Revolução Prateada, lá junto com a Mind Pesquisas, que crianças, no espaço de meio século, mas de 2000 a 2050, a gente já está na metade já, né? Crianças e jovens no Brasil vão reduzir em 1/3. 1/3 do que a gente tinha no ano 2000. De cada 3 crianças e jovens, vai ter só 2. E a população 60 a mais vai crescer 400%. Meu Deus! E a população 90 a mais vai crescer 3.400%. Hoje, quando a gente vê um 90 a mais, a gente fala, nossa, então daqui para frente, não. Mas, por exemplo, em 2022, era a coisa mais rara do mundo você ter um centenário, né? No censo de 2022, que acabou de ser divulgado, o Brasil tinha 38 mil centenários. 38 mil centenários. Pessoas de mais de 100 anos de idade. 38 mil. Só que quando fizer o censo de 2030, se não atrasar, vai ter muito mais, vai ter 70 mil centenários. Ou seja, e tem o outro lado, né? A gente tem menos filhos. Então, é uma sociedade mais madura por conta disso também, né? Não é só porque a gente está vivendo mais, é porque está chegando menos criança e adolescente também, né? Olha, que legal. Alexandre, falamos de sua vida. Aliás, estamos contando a sua história aqui hoje, Esta né? é a sua vida. Você já participou de muitos podcasts, né? Eu já vi vários cortes de você. Mas esse está diferente, não está, não? Está diferente, porque se combina. E outra coisa, algumas pessoas ficam preocupadas. Falam, Beth, o que você vai me perguntar? Ô, Beth, manda aí alguma coisa, né? E alguns amigos são assim como o Alexandre, né? Não, vamos lá. Você eu prefiro assim. Não é mesmo? O que você perguntar, estou respondendo. Então, responde para mim como que é ser filho ser pai do Cássio e do Tarek, seus filhos. Pois é, acho que uma das coisas mais legais que eu tenho da minha vida foram meus 2 filhos, assim. E olha que eu fui alguém que eu tive filho
tardiamente, assim, eu posterguei, talvez pelo foco excessivo na carreira, eu sempre fui muito workaholic, ou pelo medo de ter filho naquela fase em que eu não tinha tempo nem para mim mesmo, né? Então, sempre tive que falar, vou esperar um melhor momento financeiro e de tempo, né? Mas eles são as coisas mais bacanas que eu posso ter na minha vida. Eu falo assim, eu já escrevi 3 livros, né? Mas eles são os capítulos mais bonitos que eu já escrevi no livro da história da minha vida. Espero que esteja à altura do desafio, que é um desafio muito grande de educar, né? Acho que não é um desafio fácil, não. Colocar o filho no mundo em si é fácil, né? E eu estou falando muito além do pagar boletos, né? Que é minha obrigação pagar os boletos deles, enquanto eles forem crianças, pelo menos. Mas é de inspirar valores. A gente tem muito medo do mundo, né? Em todos os sentidos, né? Sim. De violência, de economia, de emprego. Você sabe que eu também já li uma vez que esse é um medo. Sente uma angústia. Eu sinto uma angústia, assim, né? Mas esse é o medo que nossos pais, nossos avós, todos tiveram. Mesmo. Nunca o mundo estava preparado para se ter filhos. Pensar, é verdade. Nunca um governo falou, gente, mulheres, tá casais que queiram ter filhos, vamos diminuir os impostos das fraldas descartáveis. Aliás, está começando a acontecer, sabia? Tem uns países que está caindo tão bruscamente que estão dando prêmio para o pessoal ter filho. Na Escandinávia, porque a população está decrescendo, né? Essa pesquisa que você falou. Só não decresce mais porque chega muito imigrante, né? Da África, do Oriente Médio, enfim, né? Mas assim, na Europa é um continente que faz assim a população, né? E estão dando prêmios. Outro país que está caindo assim, assombrosamente, na Coreia do Sul, já está menos de 1 filho por mulher. Para a população se manter estável, precisa de 2,1 filhos por a taxa de fecundidade ou natalidade. Lá está 0,8, se não me engano, uma coisa assombrosa. O Brasil é 1,64, acho. É menos que o Canadá já. Olha, e existe, por outro lado, algumas denominações religiosas, né, alertando para isso e pedindo para os casais terem filhos. Sim. Então, a gente vê também poucos. A estatística deve ser bem pequena, né? Mas, assim, eu conheço vários casais assim que hoje têm 6, 7 filhos. Que bênção, né? Existem algumas religiões que elas não veem com bons olhos a questão dos controles de natalidade ou contraceptivos. Por exemplo, assim, se você for pegar Israel, a população de Israel tem uma taxa de natalidade um pouco acima da média, mas é assim, os judeus ultra-ortodoxos que seguem a cartilha Torá de maneira mais rigorosa, eles são absolutamente contra. Eles têm algo como 6, 7 filhos, assim. E o resto da população tem 1, poucos filhos, entendeu? É uma disparidade muito grande. Os islâmicos, muçulmanos, eles também, na média, eles têm muito mais filhos do que os ocidentais. Então, a gente tem muitas diferenças de assimetria. Algumas são por fatores sociais, como é o caso da África, né? Existe uma correlação direta. Quanto menor a escolaridade do casal, ou sobretudo da mulher, mais filho tem. E de modo geral, quanto maior a escolaridade, menos filhos tem. Mas tem fatores culturais também. A religião é um exemplo deles, como eu dei o caso dos judeus ultra-ortodoxos, que têm muitos filhos ainda, até hoje, e os muçulmanos também. O que eu acho, e talvez você concorde comigo, é que somos pessoas melhores. Vale mais a pena viver quando temos filhos. Nossa, eu não sei nem o que dizer, assim, eles me completam de um jeito, assim, mesmo nos desafios, mesmo quando a gente se chateia, às vezes, com alguma coisa, mas eles são, assim, um complemento inseparável da minha vida, assim, e eu noto que eles... Não é só a minha tentativa de educá-los, eu noto que eles me educam também, sabe? É uma troca, né, de aprendizado. Eu ando mais devagar na estrada, eu meço melhor as coisas que eu vou fazer. O futuro ganhou uma dimensão diferente a partir da chegada deles, é impressionante. Quando meu filho nasceu, meu primeiro filho, o Nicolas, que aliás ele está contribuindo com a taxa de crianças lá na Irlanda, saiu daqui no Brasil, vou ter filho na Irlanda, é uma coisa que vó não gosta, não entende ainda, mas quando meu primeiro filho nasceu, eu comecei a dar mais valor na minha vida. Eu pensava assim, gente, não posso ficar doente, eu tenho que cuidar desse menino. Eu passei a ter a mesma coisa, você falou, gente, calma, agora mudou de fase o videogame. Eu preciso tomar mais cautela com essas 3 vidas que sobraram aqui. É verdade, é bênção, a gente nunca vai entender. É verdade. Pra gente encerrar a conversa, é isso mesmo, nós estamos chegando a quase 1 hora de papo aqui. E o papo que está combinando, né, gente? É verdade. Mas me diz uma coisa, eu tenho uma brincadeira aqui que eu... Não, antes eu vou perguntar qual foi a coisa mais inovadora dos últimos 10 anos nas suas pesquisas. Eu acho que essa pergunta é muito oportuna. Inovador. Nossa, é tanta coisa, assim. Mas uma das coisas que eu vejo... Que mudou o rumo da história. Muitas coisas, assim. A gente tem muita discussão quando fala rumo da história, a gente pensa na internet na hora, né? Mas eu sou fãzaço de pré-história, assim.
Porque eu acho assim, quando a gente olha tudo isso aqui, a gente se acha protagonistas de um admirável mundo novo, né? Mas a gente é tudo herdeiro, tudo veio lá de trás. Compensado de madeira inventaram lá atrás, vida inventaram lá atrás, eletricidade inventaram lá atrás, TV inventaram lá atrás. Até a internet foi inventada por 2 caras, um que nasceu em 1929 e outro que nasceu, Bob Ken e Vinton Cerf, acho que nasceu em 1943 e 1927, tudo lá de trás, né? Ou seja, então assim, eu sou muito fã da pré-história, porque eu acho assim, quando você pega uma coisa que já está andando, uma inovação puxa a outra, mas a gente lá atrás, quando a gente vivia em caverna, as coisas que a gente foi capaz de erguer, quando a gente olha como pousou na Lua, construiu o avião, a partir lá de trás, lá atrás que está tudo, as grandes construções, sabe? Os primeiros conceitos, quando não tinha nada. Aqueles foram desbravadores mesmo, né? Mas eu acho que a gente fica muito nessa pira de tecnologia, de rede social, de inteligência artificial, mas eu acho que o que tem mais de revolucionário e invisível, de mudança que eu estou vendo, é mudança de modo de enxergar. Isso é disruptivo, é revolucionário, é perigoso, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? É modo de pensar o mundo, as coisas, as relações, que eu não tenho nem opinião formada sobre isso ainda. Mas eu, quando estudo novas gerações, está vindo um jeito tão do avesso de pensar as coisas que eu falo, gente, isso é um negócio quase... um pouco preocupante. Eu tenho muito medo de parecer aquela tiozão, que acho que tudo antes era melhor. Eu não gosto de ter. Então, eu tenho cautela. Mas eu ponho um pé atrás e falo, no que vai dar isso, né? Porque tá assim, a diferença de mentalidade, de modo de enxergar o trabalho, a vida, o esforço, a tristeza, a infelicidade, tudo virando do avesso, assim. Eu falo, qual a consequência disso? Eu não sei. Eu acho que é algo por se formar. Tenho fé na humanidade. Eu acho que a gente chega num ponto de ajuste quase sempre, assim. Mas eu me espanto às vezes. Eu acho que muito da convulsão social e polarização que o mundo passa, em quase todo lugar do mundo, é porque a cultura no sentido das crenças das pessoas, o jeito de enxergar, o melhor jeito de viver e de conviver, e pelo amor de Deus, como está difícil conviver, o que é um absurdo, né? Vem a cultura ou os costumes, eles estão correndo numa velocidade muito mais rápido do que a gente é capaz de absorver numa única geração. Algumas coisas mudaram num passo tão acelerado. Coisas que talvez precisassem de 300 anos para mudar, mudaram em 30, mudaram em 3 anos. E é muito difícil a gente mudar o software cerebral e se preparar para algumas coisas. Está começando a ter uma clivagem no mundo, sabe? As pessoas, sabe? Tipo, sei lá, as pessoas que são 0, as pessoas que são 1, as pessoas que são azuis, as pessoas que são vermelhas, sei lá. Sabe? Coisa que não era tão bem assim. Mas eu acho que é legal, toda ruptura pode ter um lado positivo, porque a gente precisa romper com o que não é legal. Sim. A gente já endossou a escravidão, já endossou o nazismo. Então, em algum momento, a gente precisa falar, gente, tá errado, a gente faz há 100 anos, mas tá errado, hein? Vamos mudar. Mas acho que está tendo uma clivagem num mundo muito acentuada que eu não sei muito bem, eu não tenho uma opinião muito formada, mas isso é o que mais me espanta, assim, né? A verdade é que a gente precisa se preparar para o futuro, Sim. mas viver cada dia intensamente. Exatamente. Né? Aliás, o que nós temos é o presente, né, Alexandre? E eu acho que, no fundo, é a sabedoria de se conhecer e aprender a ser feliz. E uma coisa que me incomoda, às vezes, sobretudo em redes sociais, as pessoas estão querendo inventar tanta coisa grandiosa para ser feliz, às vezes não precisa. Entendeu? E aí vai ficando difícil ser feliz. A forma mais legal de ser feliz é ser feliz sem motivo, ser feliz a partir das coisas simples, ser feliz a partir de um bate-papo. Toda vez que você precisar de um evento grandiloquente, cinematográfico, para ser feliz, você está cavando a sua infelicidade, porque é difícil produzir um evento cinematográfico por dia, assim. Né? A vida está escondendo uma infelicidade. Está escondendo uma infelicidade, assim. Se a gente for feliz, a gente consegue ser feliz com a água, com um cafezinho, com um bate-papo, com o vento na cara. Meu amigo, estou feliz aqui, viu? Conversando com você, estou aprendendo bastante. Agora, eu acho que você não sabe, mas a gente tem uma brincadeira aqui, porque todo podcast tem uma brincadeira, né? Tem um diferencial. Falei que você participou de vários, mas no nosso podcast aqui, a gente tem a PD. PD, o que é isso? Hein? Pergunta difícil. Ixi, Maria. Valeu. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tive muitas ideias para fazer uma pergunta difícil para você. Mas eu vou voltar lá no primeiro assunto que a gente teve aqui, né? Que foi viagem. Gostamos de viajar. É verdade. Né? Mas, Alexandre, vamos imaginar que a partir de amanhã você não tem mais passaporte, você não tem condições de viajar.
Você não vai sair de cruzeiro, menino. Eita, ferro. Como será? Não me amarra, Alexandre? não. Faz isso comigo, não. Pois é, por isso que a pergunta é difícil. Eu Como amo vai viajar. ser? Como que vai ser, Alexandre, para você trazer esse conhecimento, visto que você é essa pessoa versátil que precisa estar, sentir? Você vê, eu pedi... Vamos fazer vamos imaginar isso? Você não pode mais viajar. Ai, que Tomei nossa. seu passaporte. É. É a pergunta difícil. Fala isso não, faz isso pra mim não, menina. Quem que vai ser o Alexandre Castigo. depois dessa? Olha, desde criança eu sou apaixonado por viajar e por conta da minha família ficar se deslocando de lá para cá, eu acabei desde pequeno viajando, né? Viajando porque a família mudava de lugar. Então viajar fez parte da minha vida, eu sempre notei que eu gostava muito de viajar, né? Então, para mim, eu tenho isso não só como negócio, mas eu sou apaixonado por viajar. Para mim seria um castigo terrível. Mas eu vou te falar que desde criança eu tenho um mecanismo que me permite viajar sem sair do lugar, que é livro. Né? Então, se isso me acontecesse... Isso já aconteceu na pandemia, né? Na pandemia me proibiram de viajar também. É verdade. Aconteceu durante 2 anos. E mais, estava cheio de viagem. A gente tinha excursão para a Turquia, para os Estados Unidos, para a Rússia, para Maceió, para João Pessoa, para tudo quanto é lugar. E não foi. Na pandemia eu passei quase 2 anos sem viajar, né? Então, isso aconteceu. Mas eu sempre tive o refúgio dos livros, assim. Acho que livro... Você vai viajar é a maneira... nos livros. Eu sou apaixonado por livros, assim. Eu sou apaixonado. Não foi tão difícil, não. Ele já tinha, ó. Então, meu subterfúgio seria... Já tinha uma carta na manga, Já tinha uma que eram carta os na manga. livros. Sei o que aconteceu na pandemia, assim, livros. Meu querido, não foi tão difícil assim. Agora, só para a gente encerrar mesmo, me dá uma dica. Se eu puder viajar, qual lugar que eu tenho que conhecer? Sabe aquele livro, 100 lugares para você conhecer antes de morrer? Fala só um para mim. Olha, depende muito do perfil, né? Tem gente que gosta de sol, tem gente que não gosta de praia, tem gente que gosta de história, assim. Então, eu teria muitos para falar. Falando, acho que do Brasil, né? Porque o Brasil tem muitos lugares únicos aqui, né? Então, a Amazônia brasileira é única, embora a Amazônia se espalhe também por outros países da América do Sul, né? Mas tem um local, vários no Brasil, né? Mas um que eu acho que é muito particular, os Lençóis Maranhenses. Porque dunas tem no mundo, tem vários lugares do mundo, mas aquelas dunas branquinhas, com as águas cor de esmeralda, só tem lá. Assim. E com o desenho que fazem. Com o desenho que fazem. Vento. Eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, levando o grupo, inclusive, e numa delas eu fiz um voo panorâmico. É um negócio impressionante, porque falam lençóis porque parece, né? Como se fossem lençóis tremulando ao vento, né? Mas é uma extensão, é uma coisa impressionante. E se você for no período certo, lá tem uma janelinha estreita de 3 meses só, que é o ideal para ir, né? Junho a agosto. É impressionante. Água esmeralda. Sabe o conceito de oásis? É lá, assim. Então, eu teria 1000 lugares para falar assim, mas se você puder um dia para os Lençóis Maranhenses, é difícil a pessoa que vai. E tem uma coisa de você se sentir engrandecido pela pequenez que você se torna ao notar que você se transforma também num grãozinho de areia naquela imensidão incrível dos lençóis. Então, eu acho que é uma experiência única. Eu não conheço ninguém que não tenha ido, não tenha se embasbacado com a grandiosidade de lá. Olha que você me surpreendeu, porque você conhece tantos países, eu achei que ele fosse falar outro lugar, ele falou um lugar lindo aqui do nosso país, viu? Vamos lá, uma mensagem para a gente encerrar nossa noite aqui. Sou eu que leio ou é você? Pode ler. Estou precisando de óculos, 50 a mais tem. 50 a mais tem isso. O braço, né, fica mais curto, né, É verdade. Olha que bacana. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. Ai, que lindo! E a gente tá falando do amor dos filhos, da criação, né? E no fundo a gente está falando da criação, né? Sim. Do ato de criar a vida, educar a vida. Então, nada pode ser maior do que isso, né? E é amor, né? É amor, é verdade. Em tudo se resume ao amor, e é o grande amor, e é o exemplo de amor é Deus mesmo. É verdade. Meu amigo, amei. Eu sabia que esse dia estava preparado para nós. Pena que foi tão curto, né? Né? Fazer um podcast 5 horas. Né? Olha, mas foi muito mais do que a primeira maratona. Experiência lá na TV. É verdade. O primeiro podcast que eu fiz aqui, que foi com o Eugênio Jorge, ainda brinquei, né? Eu falei, Eugênio, aqui não tem ponto e não vai aparecer alguém assim com a plaquinha. 1 minuto, faça a última pergunta. Mas apareceu, viu? Apareceu já. Porque a gente sabe se alongar muito aqui, as pessoas viram, mais de 1 hora, nem vou assistir, né? A gente tem isso. Mas é bom que fique o convite para o próximo. Que ótimo. Deixamos muitas pautas Virei com muito prazer. Viu? Tá bom? Deus abençoe você, meu conterrâneo cruzeirense. É isso aí.
E assim nós vamos encerrando o podcast desta terça-feira. Na verdade, gente, estamos quase encerrando a primeira temporada, trazendo aqui boas histórias e você pode rever, viu? Aqui no nosso canal YouTube, esse aqui, ó. Esse aqui que você está. E também lá no Facebook, Beth Ribeiro. Fique com Deus, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.